Vocês nunca pararam para pensar o porquê ninguém anda nas ruas aqui nos Estados Unidos? Elas estão sempre vazias? Eu sei que você pensou, porque todo mundo tem carro, então não precisa ficar andando. Mas na verdade não, pessoal. Tem algo muito sério acontecendo aqui. Você pode rodar por quilômetros, quilômetros e quilômetros e dificilmente você vai ver uma pessoa andando ali na rua. Ok, mas o que está acontecendo? Por que ninguém anda nas ruas? Existe uma razão específica para isso, já é de muitos anos. Eu vou dar o meu melhor aqui para explicar para vocês da melhor forma. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um boom gigantesco na economia dos Estados Unidos, onde aumentou a demanda pela casa própria. Naquela época, uma casa custava mais ou menos o dobro do salário anual do que as pessoas ganhavam naquela época. Hoje, uma casa custa mais de 6, 7, 8 vezes do que as pessoas ganham no ano aqui nos Estados Unidos. Mas lá atrás existia um grande incentivo do governo com a propaganda do sonho americano de liberdade sobre rodas. O planejamento das cidades estavam estabelecidos em formar bairros mais afastados do centro, trazendo mais conforto e segurança. Só que esses bairros seriam interligados por rodovias e avenidas de fluxo intenso. E com todo esse cenário e essa demanda pela casa própria, deu início ao experimento chamado subúrbio. Os subúrbios eram basicamente áreas que construíam casas em massas, mas eram casas unitárias para cada família, ocupando grande extensão de terra. E nesses subúrbios, assim como esse, existe uma estrutura maravilhosa que acredito que todos os brasileiros sonhariam. Tinha um parque como esse, uma área enorme para fazer esporte, um lugar incrível para tirar um lazer, para construir uma comunidade e melhorar a qualidade de vida. Só que o que acontece é que essas áreas estão sempre assim, vazias. A realidade é que hoje o subúrbio consiste por um mar de asfalto rodeado por casas unifamiliares. Estamos na terceira geração desse experimento que já deixou de ser experimento. E os problemas estão cada vez mais evidentes. E hoje, um dos principais problemas é o que está acontecendo com os jovens, as crianças, os adolescentes, a nova geração. Crianças e adolescentes raramente saem para brincar na rua atualmente. Há 50 anos atrás, metade das crianças e jovens iam para a escola a pé ou de bicicleta, como vemos nos filmes. Hoje, essa realidade mudou muito. A falta de independência dos jovens nos Estados Unidos é uma das razões para isso. Os subúrbios modernos, especialmente os americanos, são altamente dependentes de um carro. Você não consegue viver aqui sem um carro. Um exemplo, eu estou no subúrbio aqui agora. O mercado mais próximo está em torno de 1 hora caminhando. Como vocês podem ver, o subúrbio é meio que um circuito. Isso aqui vai fechar, então para mim chegar no mercado, eu tenho que dar a volta e por isso que leva tanto tempo. E é um desafio. Você deve estar se perguntando, se tem toda essa estrutura, por que os pais não deixam as crianças ir lá no parque se divertir, brincar? E tem uma razão para isso, pessoal. As leis aqui nos Estados Unidos são muito severas em relação a deixar o seu filho sozinho na rua. Muitos pais já se complicaram na justiça, até foram presos simplesmente por deixar o seu filho ir para a escola sozinho. Como vocês podem ver, o bairro não tem ninguém na rua. Então, para uma criança ser sequestrada e ninguém ficar sabendo, é muito fácil. Além do mais, que existe uma lenda urbana de uma van branca que sequestra crianças, igualzinha aquela ali, que está parada. E as crianças e os adolescentes acabam ficando com zero mobilidade. E a única opção para eles era esperarem completar 16 anos para tirar a carteira de motorista. Em algumas cidades é possível até tirar a carteira de motorista com 14 anos de idade aqui nos Estados Unidos. O que é bem diferente do que a gente está acostumado, porque no resto do mundo a idade mínima para tirar a carteira de motorista é 18 anos, pelo simples motivo que um motorista adolescente tem 4 vezes mais chance de causar um acidente do que um motorista adulto. E com isso, as crianças e os jovens ficam cada vez mais presos dentro de casa, sem se movimentar, sem se exercitar, simplesmente presos em jogos virtuais e rede social. E as pesquisas mostram que o número de obesidade infantil só tem aumentado nos últimos anos. Mas tirando esse problema, eu sempre escuto a seguinte pergunta. Olha, se tem tanto espaço assim, por que não constrói um mercadinho, um estabelecimento, algo para a comunidade? Assim as pessoas que vivem no subúrbio não fiquem tão dependentes de um carro. Na realidade, pessoal, que cada pedacinho da cidade aqui nos Estados Unidos tem a regra do que pode ser construído ou não. Esse é o tal do Zone Code de construção, o código de zona que você pode construir aqui nos Estados Unidos.
É como se fosse um jogo de tabuleiro. Cada área tem uma função. Uma área para casas, outra área para lojas, para estabelecimentos e assim por diante. Mas tudo isso baseado principalmente na densidade, quantas pessoas tem ao redor e se isso vai ou não influenciar no meio ambiente. No subúrbio a ideia é manter tudo mais sossegado, com cara de bairro residencial. Então, o Zone Code limita a construção de estabelecimentos comerciais ou industriais. Isso ajuda a manter o tráfego, a poluição, os ruídos a níveis baixos, proporcionando uma vida melhor para os moradores. Além do subúrbio, temos outras áreas mais próximas do centro, e essa área é conhecida como Midtown. E quando a gente fala de Midtown, aonde eu estou aqui agora, é outra história, porque aqui é onde tudo acontece. Aqui, antes dos subúrbios, é onde o pessoal morava. Vocês podem ver que as casas são mais antigas. Aqui a densidade é maior, tem mais gente, apartamento, escritório, lojas, restaurante. É uma mistura de tudo e aqui com certeza você verá pessoas andando na rua. Só que é aquilo, pessoal, em Midtown a pessoa não fica tão dependente de um carro, porém o barulho, os eventos da cidade, o trânsito vão afetar na qualidade de vida dessa pessoa. E a segurança também não é a mesma. Vai ser muito mais provável de você ver um morador de rua próximo da sua casa, alguém mais estranho, o que não tem aqui no subúrbio. Qualquer pessoa mais esquisita, o pessoal já fica em alerta, né? E com certeza já tem alguém aqui me observando, aqui falando o que esse cara tá fazendo aqui na rua essa hora. Só deixando claro, eu acho o subúrbio muito incrível, um lugar lindo, pessoal, com uma baita estrutura. Seria o meu sonho de criança morar num lugar desse, crescer num lugar desse. E eu sei que nós brasileiros tínhamos essa grande dúvida, o porquê que as ruas estão sempre assim, ó, desertas, vazias. Ok, a gente chega na seguinte conclusão aqui. Não é porque as pessoas não andam nas ruas porque elas têm carro. E sim, porque lá atrás, pessoal, o governo implementou um programa de expansão das cidades aqui na América. Era sim uma estratégia de trazer mais conforto para as famílias, mas também de esquentar o mercado dos automóveis que estava crescendo muito naquela época. O resultado é que hoje a gente somos todos dependentes de um carro. Não tem como viver aqui sem um carro. E não só isso, foi maravilhoso também para o mercado da construção. Estamos na terceira geração desse experimento e milhares de subúrbios vêm sendo construídos todos os anos aqui nos Estados Unidos, gerando muitas oportunidades nessa área. Algo também super interessante é que os subúrbios influenciaram na idade mínima para tirar carteira de motorista. E por esse motivo, porque as crianças, os jovens são tão dependentes dos pais, aqui nos Estados Unidos você consegue tirar carteira de motorista tão cedo. Agora eu quero saber de vocês, pessoal. Vocês morariam no subúrbio? Num lugar assim mais tranquilo, só que você ficaria dependente de um carro? Ou você prefere morar mais próximo da cidade, onde você consegue resolver tudo caminhando? Agora eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!